Bem-vindos ao projeto de intervenção Crenças Limitantes, uma extensão do projeto Sunrise que visa promover o autoconhecimento e a superação de barreiras internas. Hoje, vamos explorar as crenças limitantes, ideias que muitas vezes aceitamos como verdades, mas que podem impedir nosso crescimento e realizações pessoais. Essas são frases comuns, que provavelmente já surgiram na mente de cada um de nós. O que muitas vezes não percebemos é que estas frases são exemplos de crenças limitantes, que se instalaram ao longo da nossa vida. A fim de entendermos mais sobre esse assunto, conversamos com pessoas entre 18 e 30 anos. As nossas perguntas os ajudarão a refletir como que essas crenças limitantes afetaram seus objetivos, suas relações e até mesmo a sua autoestima. Oi gente, eu me chamo Alisson, faço parte do projeto Sunrise e hoje eu vou estar fazendo umas perguntas sobre crenças limitantes para a Letícia. Vou pedir só para ela se apresentar um pouquinho antes da gente dar início às perguntas. Bom, meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos, sou técnica de enfermagem e sou estudante da graduação em enfermagem na FADERGS. Então, Letícia, tu já ouviu falar sobre crenças limitantes? Como tu descreveria assim, esse conceito nas tuas palavras? Assim? Bom, eu nunca ouvi falar, mas eu acho que seria uma autossabotagem, pensamentos que a gente tem que não são verdades e que atrapalham no nosso dia a dia, no trabalho. Existe alguma ideia ou pensamento que tu repetiu tantas vezes que tu acabou aceitando como uma verdade sobre si mesmo, né? Alguma coisa que tu pode compartilhar com a gente? Sim, eu acho que quando eu me formei como técnica, eu tinha muita insegurança, eu pensava muitas vezes que eu não seria uma boa profissional, que eu não conseguiria exercer a profissão, que é uma profissão muito difícil, que a gente lida com vidas, então eu tinha bastante insegurança sobre isso. Em que situação ou momento assim que tu acabou percebendo que essa crença podia estar te impedindo assim de avançar? Eu acho que quando eu ficava insegura com as minhas tarefas do hospital, eu acho que isso me atrapalhava bastante, tinha muita insegurança, muita ansiedade. Então eu acho que foi nesse momento. E o que tu fez assim para superar assim essas crenças, assim, essas inseguranças? Eu acho que ter um pensamento mais positivo. Como tu se sente ao pensar que talvez essa crença não seja realmente de verdade, né? Uhum. Como é que tu consegue imaginar uma vida se ela não existisse, assim? Bom, eu acho que facilitaria muito, né? Porque nós não teríamos insegurança, conseguiríamos trabalhar e desenvolver bem as nossas atividades no dia a dia. E qual é a maior dificuldade, assim, que tu encontrou, assim, para abandonar essa crença, né? Existe alguma situação que tu acredita que é um obstáculo para isso, assim? Eu acho que o pensamento é repetitivo. A gente repetir isso na nossa cabeça várias vezes que a gente não vai conseguir, que a gente não é bom o suficiente. Tu tem alguma prática, assim, algum exercício, algum recurso que tu usa para lidar com esses pensamentos que te limitam, né? O teu potencial, algo que tu funcione, assim, algo mais positivo para superar? Eu acho que tentar antes de pensar que a gente não vai conseguir. Acho que é bem importante. E o que tu diria para alguém, assim, que tem esses pensamentos, assim, essas crenças na sua vida, assim, não consegue viver sem elas, assim, não consegue enxergar a vida de outra maneira? Bom, eu diria que ela é capaz, diria para ela tentar, e diria para ela ter pensamentos mais positivos, que ela vai conseguir. Oi, eu sou a aluna Rafaela, do curso de enfermagem da FADERGS. Eu curso o projeto de extensão Sunrise e eu vou fazer umas perguntas para o Gabriel, mas antes eu queria que ele se apresentasse. Meu nome é Gabriel, eu sou gerente administrativo, tenho 27 anos. O tema do nosso trabalho é crenças limitantes. Você já ouviu esse termo? É inédito para você? E eu queria que você definisse, pelas suas palavras, o que você acha que é crenças limitantes. Eu nunca ouvi falar. Eu acho que crença limitante é algum pensamento que a pessoa tem que acaba impedindo ela de desenvolver alguma coisa ou deixa de acreditar em algo por conta desse tipo de pensamento. Certo. Existe alguma ideia ou pensamento que você já repetiu tantas vezes que acabou aceitando sobre verdade como sobre você mesmo? Já teve. Na época que eu comecei a cursar a faculdade, eu saí do mundo do ensino médio eu dominava, tinha certa facilidade e por encontrar uma dificuldade maior eu acabei aceitando isso como
acabei aceitando essa situação assim como se eu não tivesse preparado para aquilo. Foi basicamente isso. E em que situação ou momento fez com que você percebesse a existência dessa crença e o que ela podia estar te atrapalhando na sua vida? Eu percebi isso quando eu fiquei, porque isso daí não afetou somente nessa situação, acabou afetando não só dentro da faculdade, no estudo, acabou afetando com as amizades, família, porque eu ficava para baixo, era uma coisa que me preocupava muito. Aí eu me dei conta, eu parei para pensar, para ver por que eu tinha mudado e eu percebi que era isso. E como você se sente lembrando que, assim, talvez essa crença não fosse uma verdade sobre você? Você consegue imaginar uma vida nesse momento em que você não tivesse essa crença? O que teria sido diferente? Na verdade, eu acho que depende muito, porque eu acho que mesmo isso, hoje eu não tenho mais essa segurança, né? Foi uma coisa que ficou para trás e eu acho que serviu muito para aprender, né? Você refletindo sobre isso, você aprende muito a lidar com esse tipo de frustração na vida e você passa a ter uma percepção diferente do que você pode e não pode fazer, né? Você não se deixa levar tanto por esse pensamento ruim. E você lembra qual que foi a maior dificuldade que você teve para abandonar essa crença, para perceber que ela realmente era uma crença limitante, uma coisa que te atrapalhava na sua vida? A maior dificuldade que teve, eu acho que foi mais o comodismo, né? Porque na época era muito cômodo eu aceitar que talvez eu não tivesse preparado e querer deixar isso para trás do que lutar contra isso, né? E atualmente, quando você se encontra numa situação de dificuldade, você faz alguma coisa, você tem alguma prática que te ajuda a lidar com esses pensamentos que limitam o seu potencial? Tem, eu coloco sempre o propósito, né? Acho que na vida todo mundo tem que ter um propósito e uma motivação para fazer as coisas. Então, no caso hoje, são meus filhos e tudo que eu vou fazer, o que eu sinto dificuldade para encarar ou acho que é muito difícil para mim, eu coloco eles na frente, que é uma motivação maior. E, por fim, o que você diria para uma pessoa que está passando por esse momento onde vê que as crenças limitantes dela estão atrapalhando sua vida? Que conselho você daria para essa pessoa? É basicamente a resposta da pergunta anterior. Eu acho que todo mundo tem que priorizar as motivações que tem, o propósito que tem na vida e se a pessoa tiver com alguma dificuldade, tem que buscar alguma ajuda para encontrar algum propósito, alguma coisa para se apegar e sempre colocar isso na frente. A motivação que a pessoa tem sempre tem que ser o foco maior na vida dela. Obrigada por compartilhar suas experiências. E a você que nos acompanhou até aqui. O primeiro passo para se libertar das crenças limitantes é reconhecer que elas não definem quem somos. Que essa reflexão seja um convite para abrir as portas para o seu próprio potencial. Tchau, tchau!